bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma técnica que vocês escolheram nos meus stories, que foi a pálpebra luz. Então, vem comigo aprender. E eu quero todo mundo reproduzindo aí e me marcando nos stories do Instagram, hein? Que eu vou estar repostando todo mundo que reproduzir essa técnica que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Então, vem comigo! Bom, já preparei minha pálpebra aqui, ó, já passei o corretivo. E agora eu vou selar os cantinhos do meu olho, né? Como é uma pálpebra luz, a gente precisa deixar a área externa selada para poder não manchar e ficar um esfumado bem bonito. Então eu vou vir com um pouquinho de pó translúcido, bem pouquinho, e vou selar os cantinhos aqui, ó, deixar bem seladinho pra gente começar a fazer o nosso olho. Vou usar minha paletinha hoje queridinha, né, que é a Jacqueline, que eu sempre uso ela aqui com vocês. E eu vou usar esse tomzinho aqui, ó, de marrom bem quente no meu olho. Eu vou pegar a sombra, tirar o excesso do pincel e vou aplicar no olho. E eu vou começar esfumando um formato arredondado no meu olho. Vou fazer um pontinho aqui no final dos meus cílios aqui do meu olho e um pontinho aqui no início do meu olho pra gente poder subir com essa sombra pra fazer o formato arredondado. Então, eu vou começar fazendo uma marcação aqui, ó, no final dos meus cílios. E aqui no início dos meus olhos. Cuidado pra você não chegar essa sombra muito perto do nariz, tá, gente? Por isso que a gente tem que usar um pincel bem pequenininho, do tamanho do nosso côncavo, né? Que caiba no nosso côncavo. Pra gente poder ter essa precisão aqui com o pincel. Nossa marcação tá feita, então agora eu vou começar a subir com essa sombra aqui, pra gente poder deixar esse meiozinho aqui mais sem sombra. Então, eu pego o pincel e começo a subir ele assim, ó, com movimento de vai e vem. Vem subindo a sombra, assim. Aí você vai pigmentando, sempre pegando sombra e pigmentando. Depois de pigmentar a nossa sombra, a gente vai pegar o mesmo pincel que a gente usou para depositar a sombra, vai tirar o excesso no papelzinho e vamos começar a esfumar as nossas bordinhas. Agora, com movimentos de fora para dentro, a gente vai começar a dar varridinhas com a mão bem leve para tirar a marcação aqui, ó, nas bordas da nossa sombra aqui. Muito cuidado aqui, ó, nesse início, para você não subir muito com a sombra pro meio do nariz, tá? Agora sim, ó, nesse meiozinho que ficou sem nada, a gente pode trazer só um pouquinho aqui, ó, dar uma fechadinha aqui, mas sem sombra, só pra dar um sombreado aqui. Agora, com o mesmo pincel, a gente vai dar um pouquinho de profundidade pra nossa sombra aqui. Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó, da mesma paleta, com o mesmo pincel também. E vou começar aqui, ó, colocar esse marrom dentro desse primeiro marrom, sem ultrapassar esse primeiro marrom aqui que a gente colocou e esfumou ele. Começa a depositar a sombra aqui, ó, bem devagarzinho, no finalzinho do olho aqui. Deposita a sombra primeiro, pra depois você esfumar, tá bom? Com o pincel da primeira ação que a gente aplicou, a gente vai voltar com ele novamente pra gente poder esfumar esse segundo marrom que a gente colocou aqui. Por isso que é bom a gente sempre ter dois pincéis, tá bom? Pra gente poder trabalhar essa transição de cores. Eu voltei com o pincel, né? Na verdade, eu limpei o meu, né? Com um limpador de pincéis. E vou voltar com um pouquinho da sombra anterior e esfumar as bordinhas desse marrom aqui pra tirar a marcação dele. O segredo do esfumado é esse, gente. Você ir e voltar com a sombra várias vezes. Agora, com um pincelzinho menor do que o anterior,
eu vou vir com a sombra um marrom mais escurinho ainda, esse aqui. E vou misturar um pouquinho com preto, colocar só no cantinho externo aqui e um pouquinho no interno, bem na raiz dos meus cílios, só pra fazer um detalhe aqui, pra dar um pouquinho de profundidade, pra poder mostrar quando a gente colocar o nosso brilho, né? Aqui no cantinho interno também, só na raizinha dos cílios. Vou voltar com o marronzinho, o segundo marrom que a gente usou, e vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó, nessa sombra mais escura que a gente aplicou, pra poder tirar a marcação dela. E depois eu vou vir com o primeiro marrom, aquele mais quente, e vou esfumar novamente aqui esse marrom que a gente tá esfumando agora. Agora com o primeiro marronzinho que a gente usou, eu vou voltar aqui, ó, nas bordinhas do marrom, do segundo marrom que a gente colocou, e vou dar uma esfumadinha aqui e vou dar um pouquinho, alongar um pouquinho aqui. Só pra deixar bem esfumadinho aqui nas bordas aqui. Antes de finalizar aqui essa parte de cima aqui, do pontinho de luz, eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou usar um batom da Ruby Rose. Esse aqui é um marrom bem próximo aqui da minha sombra. E vou fazer a parte de baixo do nosso esfumado aqui inferior. Pego o batomzinho com um pincel bem pequenininho e vou começar a esfumar aqui embaixo, ó. Tiro o excesso na mão e vou esfumar um pouquinho as bordinhas aqui, ó. Vou selar o batom aqui embaixo com uma sombra bem parecida com o tom do batom, que é esse marronzinho aqui, ó, meio vinho. Vou pegar um pouquinho desse pincelzinho aqui, ó, e vou selar esse batom aqui embaixo. Tiro o excesso e dou umas batidinhas aqui, ó. E movimento de vai e vem. Vamos fazer o nosso pontinho de luz, né, que é o charme desse olho. Se você não conseguir deixar esse espacinho aqui, não tem problema, é só você vir com um pincelzinho sujo de corretivo e dar uma limpadinha aqui, ó. Pincel quase sem nada, tá? Venho, deposito um pouquinho de corretivo e venho com o meu dedo e dou uma esfumadinha nele aqui. Dá uma limpada. Com um pouquinho de bruma agora, eu vou espirrar o meu olho só pra poder fixar um pouquinho mais o iluminador ou a sombra cintilante que você for aplicar aí. Eu, no caso, vou aplicar iluminador e vou usar o iluminador que eu usei no meu rosto, né, da Boca Rosa, um bem douradinho. E vou dar batidinhas no meu olho pra esse iluminador fixar aqui. Com o mesmo pincelzinho do iluminador que você aplicou, você vem dando leves arrastadinhas aqui, ó, de fora pra dentro, pra poder dar uma esfumadinha aqui nesse iluminador pra ele não ficar marcado, tá bom? Vou aplicar um glitter bem fininho, não sei se dá pra vocês verem, só pra dar um charmezinho aqui nesse olho, que eu gosto de brilho, mas se você não quiser, você pode deixar assim. Eu vou aplicar um pouquinho de fix aqui, ó, nos olhos, só pra fixar um pouquinho esse glitter, tá bom? Vou pegar com um pincelzinho de esfumar. Pode ser o sujinho mesmo que você usou com a sombra. E tira o excesso um pouquinho. E com leves batidinhas você vai soltando aqui em cima da sombra. Só pra dar um charme, tá? Olha como é que fica lindo, gente. Outro lado. Vai esfumando as bordinhas assim, ó, com movimento de batidinhas. Dá um charminho. Agora eu vou aplicar os cílios postiços e já volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Então, amigos, chegamos ao final aqui do nosso videozinho. Espero muito que vocês tenham gostado.
e tenham aprendido alguma coisa comigo. E eu quero ver todas vocês reproduzindo, hein? E me marcando, que eu quero ver como vocês estão. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Are you raising up